boa noite, sejam bem-vindos ao terceiro dia do 4º Congresso de Iniciação Científica e primeira Conferência Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade Única. Saudamos de forma especial os coordenadores, professores, alunos, demais funcionários da Faculdade Única que apoiaram esse evento, a imprensa e a comunidade científica que nos acompanha pelo canal oficial da instituição no YouTube. A seguir a palestra intitulada Emprego Digno e Crescimento Econômico, com o professor Dr. Sérgio Luiz Alembran. Dr. Sérgio Luiz Alembran é professor titular e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul. Doutor em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Mestre em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em Administração Pública pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Contabilidade pela Unijuí, licenciado em Ciências Químicas e Biológicas pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí e bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Administrativas, Econômicas e Contábeis de Ijuí. Com a palavra, professor doutor Sérgio Luiz Alembran. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje com vocês, nessa oportunidade de conversarmos um pouco sobre essa temática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio. O tema específico de hoje, né, como já foi anunciado, né, é a abordagem sobre o emprego digno e crescimento econômico, que está vinculado, né, ao Objetivo de Desenvolvimento 8, né, do conjunto de objetivos. Então, quero agradecer pelo convite recebido aí pela Faculdade Única, especialmente pela professora Natane, que fez o convite, e agradecer essa oportunidade para a gente poder trocar algumas ideias a respeito desta temática. Eu apenas estou mostrando aqui para vocês se situarem da onde que eu estou falando, né? Então, eu estou no Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul, numa região aí bem noroeste do estado, né? Então, nesta região aqui, né, que faz parte do que nós denominamos aqui no Rio Grande do Sul Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Então, são 28 Conselhos Regionais de Desenvolvimento existentes no estado do Rio Grande do Sul, e o nosso é o Conselho Regional do Noroeste Colonial. E o Noroeste Colonial, junto com outros 3 COREDs, CORED de Missões, Fronteira Noroeste e Celeiro, faz parte da Região Funcional de Planejamento 7. O Estado se divide em 9 regiões funcionais de planejamento. Esta região funcional 7 de planejamento do Estado corresponde também à regionalização do IBGE, e que se denomina de região intermediária Ijuí. Então, são 77 municípios, já perto da fronteira aí com a Argentina. Então, Ijuí, a cidade de Ijuí fica a 100 quilômetros da fronteira da Argentina. Isto apenas para situar, né? Então, estou falando aqui da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí, que é uma universidade de caráter comunitário, uma universidade que nós chamamos de pública não estatal, né? E que é filantrópica e que atua em diversas áreas do conhecimento, e especificamente, né, eu hoje atuo no programa de pós-graduação em desenvolvimento regional,
né? E nós temos a oportunidade, neste ano de 2020, 2021, 2022, estarmos realizando aí uma parceria com a Faculdade Única na oferta de um curso de mestrado, uma turma de mestrado em desenvolvimento regional, em parceria com a Faculdade Única aí na cidade de Ipatinga. Iniciando, então, a minha fala, eu apenas vou fazer algumas colocações de ordem mais geral, né, lembrando vocês, né, que a discussão dos objetivos de desenvolvimento do milênio, né, 2000, 2015, e agora os objetivos de desenvolvimento sustentável 2015, 2030, eles possuem toda uma trajetória e nascem, principalmente, pode-se colocar assim como um nascedouro, né, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, da ONU, em dezembro de 1948, né, tá? Depois disso, né, principalmente na década de 60, né, tem sido chamado da década de desenvolvimento das Nações Unidas, em que uma série de agendas internacionais de desenvolvimento, por meio das diferentes agências vinculadas à ONU, né, consolidaram, digamos assim, um conjunto de políticas públicas em várias temáticas, em vários países no mundo todo, né, lembrando que, atualmente, aí nós temos aí um conjunto de 193 países membros da ONU. Né. E isto nos anos 70, 80, continua um conjunto de atividades desenvolvidas pela ONU, e especialmente a década de 90 tem sido chamada de a década das cúpulas sociais mundiais, onde um número significativo de encontros, né, foram estabelecidos nos mais diferentes países, com vistas a debater e discutir temas voltados ao desenvolvimento social, aos direitos humanos, à proteção do meio ambiente, às discussões em torno do clima, da camada de ozônio, né, das questões da educação, das questões de gênero e assim por diante. E, obviamente, né, que depois, no início dos anos 2000, em setembro de 2000, é que foi feita a chamada Declaração do Milênio, né, e quando são estabelecidos, então, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODM, né, que vigoraram entre 2000 e 2015. E, na sequência, em 2015, então, né, nós tivemos, digamos assim, a qualificação, né, e a ampliação daquele conjunto de objetivos estabelecidos no início do século, visando, né, ampliar esses objetivos com um conjunto de metas importantes, tendo como horizonte de cumprimento o ano de 2030. Se a gente fosse olhar, digamos assim, de forma mais detalhada, esse conjunto de atividades que se desenvolveram, principalmente a partir da década de 1960, a gente vai verificar, né, um conjunto muito significativo de atividades. Obviamente que aqui não se trata de entrar em cada um deles, mas apenas vou passar algumas lâminas aí, né, chamando a atenção a estes diferentes eventos, né, que viabilizaram todo o debate em torno dessa discussão da hoje chamada Agenda 2030, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá? Então, por exemplo, a própria conferência sobre ambiente em 1972 em Estocolmo, da mesma forma, a criação desse programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, né? E, bom, assim,
o relatório Brundtland, que também é muito conhecido, que foi publicado em 1987. Bom, assim nós poderíamos passar a década de 90, aqui só lembrando, por exemplo, em 92, a realização da ECO 92, que foi quando nasceu efetivamente a Agenda 21, né, que foi realizada no Rio de Janeiro, a conferência do Rio de Janeiro, e assim, bom, da mesma forma, por exemplo, no Cairo, em Copenhague, portanto, na Alemanha, em Leipzig, e em outras cidades, em Berlim, enfim, né, em Pequim, né, e da mesma forma, quer dizer, nós vamos vendo que nos anos 90, inclusive, aumenta o número de eventos realizados, né, e, portanto, né, isso acaba viabilizando esse acordo estabelecido, portanto, lá no início dos anos 2000, com os objetivos do milênio, e, mais recentemente, né, com a realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, vejam que é um conjunto significativo de eventos que foram desenvolvidos ao longo destas últimas décadas, especialmente aí, né, a partir dos anos 90. Tá? Evidentemente, né, nós tivemos todo um conjunto de ações desenvolvidas, né, e esse processo também é um processo que é bastante demorado, bastante lento, né? Por isso que tem esse conjunto de eventos que vão se estabelecendo para que os países consigam efetivamente, né, organizar esse processo de debate, de discussão, de organização de políticas, de objetivos, né? E, bom, esses acordos a gente sabe que não são acordos fáceis de se obter, né? E muitas vezes há, inclusive, países que se afastam, digamos assim, do atendimento, mesmo que tenham em algum momento assinado um acordo no sentido de avanços em uma ou outra área, né, há momentos em que os países se afastam, assim como os Estados Unidos, né, ali no início do governo Trump, né, se afastou, né, das discussões do clima que vinham sendo estabelecidas, retomado agora com o governo Biden. Tá? Mas muito bem, então, só para situar isso, provavelmente vocês, de alguma forma, já tenham tido contato também, né? Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODMs, como eram conhecidos, eram 8 objetivos, e foram traçados em torno desses 8 objetivos 21 metas com 60 indicadores, né? E a meta, né, o tempo meta definido foi, então, 2015, e as metas, elas foram definidas para serem atingidas considerando a situação existente em 1990, comparativamente com a efetivamente atingida em 2015. Então, esses indicadores, eles mensuravam, digamos assim, os avanços que os países tiveram nestes diferentes objetivos ao longo desse período. E, obviamente, que algumas nações, e se a gente olhar para o Brasil atingiu as metas estabelecidas nos ODM, algumas em 2010, 2011, 2012, e outras metas ele sequer conseguiu atingir até 2015. Da mesma forma, com outros países aconteceu a mesma coisa. Se a gente agora compara e olha o conjunto de objetivos de desenvolvimento sustentável, que são os 17 objetivos, a gente então percebe que houve um avanço significativo, quer dizer, de 8 objetivos nós passamos a 17 objetivos. Portanto, né,
houve um conjunto de áreas que foram incorporadas também, né, nestes objetivos. Né? Então, os 17 objetivos, né, ao contrário dos ODM, que era um conjunto de metas muito menor e um conjunto de indicadores menor, né, os 17 objetivos, eles se vinculam a 169 metas e 254 indicadores. Né? Portanto, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são considerados como sendo o núcleo da Agenda 2030, né? Portanto, né, esses são os objetivos que, teoricamente, deveriam ser alcançados até o ano de 2030. Bom, a ideia dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto, né, é que eles são integrados e indivisíveis. Né? Portanto, eles mesclam de forma equilibrada as 3 dimensões do chamado desenvolvimento sustentável, né, que são a dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ambiental. Né? Portanto, nós poderíamos dizer que é uma lista de tarefas que os governos se comprometeram a cumprir nesse período. Mas, obviamente, que, quer dizer, seus governos não estavam sozinhos nesse processo. A própria sociedade civil, a organizada, participou ativamente da construção dos próprios objetivos e da definição das metas estabelecidas. Né? Portanto, o setor privado, os cidadãos, eles se inseram ou devem se inserir, deveriam se inserir, né, nessa jornada, que é uma jornada coletiva assumida, né, pelas sociedades dos diferentes países membros da ONU. E eles devem, portanto, estimular esse conjunto de ações, né, considerando estes chamados 5 P's, né? Pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. Então, a ideia de que o desenvolvimento sustentável, ele é alcançável considerando estes 5 P's, né, como elementos-chave e elementos norteadores e nucleadores desse processo. Tá? E os objetivos, eles podem ser organizados também em camadas ou em níveis, né, tendo alguns objetivos mais vinculados à questão econômica, outros objetivos mais vinculados às questões sociais, às questões mais específicas, pensando na sociedade e na qualidade de vida nas pessoas, e um conjunto de objetivos mais vinculado à discussão em torno do ambiente e da biosfera. Mas, efetivamente, né, a ideia de que o conjunto de objetivos, eles se integram, se vinculam e são indissociáveis. Essa é um pouco a ideia. Se a gente for olhar, né, a transição que existe dos ODM para os ODS, né, a gente vai verificar que há uma ampliação significativa. Então, por exemplo, o combate à fome e a redução da pobreza, que já era um aspecto definido nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 2000-2015, isto se ampliou significativamente. E, bom, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 2015-2030, olham isso numa perspectiva mais ampla de promoção da segurança alimentar, de redução da desigualdade, de acesso à proteção social e de promoção do trabalho decente. Tá? Então, de certa forma, quer dizer assim, enquanto os objetivos de desenvolvimento do milênio estavam mais preocupados com a mitigação da fome, essencialmente, os ODS estão mais preocupados com a proteção social de uma forma mais holística, de uma forma mais integral. Né? Da mesma forma, né, pode-se dizer que dos princípios da sustentabilidade,
a sua concretização efetiva por meio de políticas públicas. Então, esta é uma outra característica importante, né? Então, a necessidade de se debater, discutir e vincular os objetivos com as suas metas e os seus indicadores ao desenvolvimento das políticas públicas nos diferentes níveis ou nas diferentes esferas de governo, né? Então, como o Brasil, por exemplo, é uma federação, então isso deve estar presente tanto no âmbito federal, na esfera federal, do governo federal, quanto nas esferas estaduais e na esfera local, na esfera dos municípios. Então, é muito importante, por exemplo, né, que haja, né, uma incorporação do discurso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no processo de gestão e de organização, de elaboração e de implementação das políticas públicas, né, incorporando nos instrumentos de gestão, no caso, por exemplo, dos municípios, do Estado e da União, especialmente, né, por meio, né, do plano plurianual, né, por meio da lei de diretrizes orçamentárias e das leis orçamentárias anuais. Portanto, o orçamento público é um instrumento fundamental e importante para a concretização dos objetivos, né, no horizonte que foi definido. Então, qual é a ideia? A ideia é de que se passe a atuar muito mais numa lógica de políticas públicas integradas do que numa lógica ainda muito presente, muitas vezes, tanto na esfera local, quanto ainda muito na esfera estadual e mesmo federal, que é a ideia de adoção de políticas públicas de caráter muito mais setorial, onde os diferentes setores não interagem, não se comunicam e, portanto, perdem, né, esta possibilidade de atuar e de implementar e de executar as políticas públicas de uma forma muito mais integrada. E essa forma integrada, né, que incorpora em todas as fases do processo das políticas públicas, quer dizer, desde a sua elaboração, sua formulação, até a execução e a avaliação dessas políticas, tendo, né, o olhar transversal, né, considerando as metas e os indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bom, existe, obviamente, uma organização em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, até porque, né, os países firmaram este acordo, portanto, eles têm uma certa obrigação de estabelecer os mecanismos necessários para viabilizar a execução dos objetivos, atingindo, portanto, as metas estabelecidas, né? Então, no Brasil, um dos órgãos que atua significativamente nisso, né, é o IPEA, vinculado aí à União, né, e que tem um pouco esse papel também de organizar inclusive diagnósticos e estudos e pesquisas, né, que auxiliem o monitoramento e que facilitem também o próprio processo de definição dos indicadores necessários para a consecução dos objetivos. A Escola Nacional de Administração Pública também possui um papel importantíssimo nesse processo, especialmente por meio da capacitação de servidores públicos de carreira, tanto da União como também dos estados e de municípios, e o próprio trabalho que, digamos assim, é feito, também por ministérios, no sentido de vincular efetivamente o plano plurianual
né, as metas dos objetivos, ou vincular os programas do orçamento, né, e do plano plurianual aos objetivos, né? Inclusive, né, esse é um problema, né? Até trouxe essa informação aqui, né, de que, né, o grupo de trabalho da sociedade civil para essa agenda dos ODS, Agenda 2030, mas nesse momento aí, né, isso foi em 2020, em que manifestava uma preocupação sobre um veto presidencial que houve, né, com respeito aos ODS no plano plurianual, né? Quer dizer, assim, o Congresso aprovou o plano plurianual, né, com uma indicação de que o plano plurianual e os instrumentos de gestão do governo deveriam efetivamente incorporar as metas da Agenda 2030 para facilitar, né, o atingimento das metas, né? Então, isto acabou sendo vetado e o Congresso acabou não derrubando esse veto, né? Os próprios tribunais de contas estaduais e o Tribunal de Contas da União também se organizam no sentido de monitorar e acompanhar, né, os ODSs nas leis orçamentárias. Aqui, por exemplo, um Observatório do Futuro, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que, por exemplo, tem essa preocupação, mas outros tribunais de contas também fazem isso. Obviamente que o setor privado também se organiza, e aqui tem um exemplo, por exemplo, da Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que também, né, se envolvem nesse processo, nessa dinâmica, né, garantindo, na medida do possível, né, a conscientização e a mobilização do setor privado, né, do mundo empresarial, para que também as empresas, né, se organizem e participem desse processo de execução de programas no sentido de avançar no atingimento das metas estabelecidas. Bom, e aí, então, eu vou para o objetivo 8, que, né, é conhecido como trabalho decente, crescimento econômico, né, e que, portanto, né, tem esta preocupação, né, com o crescimento econômico ao mesmo tempo, mas vinculado a isso, a discussão em torno do trabalho decente. Bom, como que isso tem sido organizado, né? Então, os objetivos, eles buscam promover o crescimento econômico sustentável, né? Procura viabilizar um nível maior de produção e de inovação tecnológica, né, porque o próprio crescimento econômico ele depende, digamos assim, né, da incorporação tecnológica e dos avanços tecnológicos necessários, né. O empreendedorismo é uma questão fundamental também, né, e depois eu vou entrar um pouco nessa questão do empreendedorismo também, assim como medidas efetivas para erradicar trabalho forçado, trabalho escravo, tráfico de humanos, etc., etc. Bom, como que se organizou, né, esse conjunto, então, de metas definidas, né? Aqui é importante ressaltar que as Nações Unidas definiram um conjunto de metas, né, pensando em atingir, digamos assim, em concretizar esse objetivo de trabalho decente e crescimento econômico, né? Que exatamente, né, pretende promover o crescimento econômico sustentado, mas inclusivo e sustentável, né? Portanto, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente, né? Bom, logo eu vou entrar um pouco em alguns gargalos, né, para mostrar que nós estamos muito distantes mesmo, né, de emprego pleno, por exemplo.
Tá? Bom, mas aqui eu queria chamar a atenção que cada país ele pode adequar, digamos assim, as metas estabelecidas pela ONU, ou pode, inclusive, tomar a decisão de, por exemplo, não adotar determinada meta, e pode, inclusive, adicionar metas que não estejam definidas no âmbito geral das Nações Unidas. Mas, para se ter uma ideia, nessa meta, a primeira meta desse objetivo 8, né, ele, pelas Nações Unidas, portanto, é a meta geral, ela diz o quê? Sustentar o crescimento econômico per capita de acordo com as circunstâncias nacionais e, em particular, um crescimento anual de pelo menos 7% do produto interno bruto nos países menos desenvolvidos. Muito bem, né? 7% de crescimento do PIB, né, nos países menos desenvolvidos, ou mesmo nos países desenvolvidos, né, é muito difícil de ser alcançado. Né? Quer dizer, alguns países, como a China e alguns países, principalmente do leste asiático, é que vinham tendo crescimentos do produto interno bruto desta ordem, né, ao longo dos últimos anos. Né? Mas, de um modo geral, nós temos crescimento muito inferior. Né? Bom, o que fez o Brasil? O Brasil readequou, né, essa meta, no caso brasileiro, a algo mais palatável, né, uma vez que pensar em crescimento de 7% é praticamente inviável, né, nas atuais condições. Então, o que fez o Brasil? O Brasil colocou, registrar um crescimento econômico per capita anual de 1,6% entre 16 e 18, e de 2,55% entre 19 e 30. Então, foi uma outra forma de estabelecer. Daqui a pouco nós vamos ver se está pelo menos atingindo esse patamar que foi definido, ou se nós estamos, inclusive, longe de atingir esse patamar. Bom, e para cada uma das metas, né, se estabeleceu um conjunto de indicadores. No caso aqui, né, o indicador é a taxa de crescimento real do PIB per capita. Tá? Muito bem, rapidinho, passando só para olhar as metas, então a meta 2 também, né, que prevê atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, tanto por meio da diversificação, quanto por meio da modernização tecnológica e da inovação, né, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e dos setores intensivos em mão de obra. Né. Bom, o Brasil também mudou alguma coisa mas é muito mais em termos de redação aqui, mas permanece basicamente com a mesma questão. Né? O que pode-se dizer aqui, né, que nós também estamos num processo que mostra um conjunto de gargalos muito significativos para nós efetivamente avançarmos no sentido de uma modernização tecnológica e uma inovação mais consequente. Logo à frente eu vou mostrar um pouco isso com alguns aspectos aí que eu acho importantes ressaltar. Tá? Bom, e o indicador básico aqui é taxa de variação anual do PIB real por pessoa ocupada, que é um pouco diferente do indicador anterior. Tá? Bom, e desta forma também, então, o 8.3, promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio de acesso a serviços financeiros, acesso a crédito. Né? Bom, o Brasil também fez uma pequena adequação, mas permanece com os elementos básicos, né? Reforçando o empreendedorismo, inovação, trabalho digno, formalização, né? E aqui também, né, nós sabemos que hoje nós estamos numa caminhada que, na verdade, vai até certo ponto, né, de encontro
a essa meta, e não há o encontro dessa meta, né, uma vez que nós estamos num processo muito mais de precarização de trabalho, né, e de ter necessidade de uberização e pejotização, né, que, digamos assim, se afasta um pouco do conceito, né, mais efetivo do que seria a formalização do trabalho. Né? O indicador aqui é a proporção de trabalhadores ocupados em atividades não agrícolas informais por sexo. Né? Da mesma forma, o 8.4, né, vamos direto para o que o Brasil definiu aqui, então, ampliar a eficiência da utilização de recursos globais no consumo da produção e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental, de acordo com o plano de ação para a produção de consumos sustentáveis. Então, aqui, né, essa preocupação da questão de vínculo do crescimento econômico com os aspectos da degradação ambiental. Né? E os indicadores, eles ainda estão em construção, não estão definidos ainda no caso desta meta. Né? No caso da 8.5, reduzir em 40% taxas de desemprego e outras formas de subutilização da força de trabalho, garantindo trabalho digno, com ênfase na igualdade de remuneração para trabalho de igual valor. Aqui também nós sabemos que nós estamos exatamente num processo, né, muito distante disso, quer dizer assim, nós não estamos sequer conseguindo reduzir a taxa de desemprego, né, que está extremamente elevada, especialmente se a gente for olhar os dados, né, por determinadas faixas de idade. Né? E os indicadores seriam o salário médio por hora e a taxa de desocupação por sexo, idade e pessoas com deficiência. Né? O 8.6, então, a questão da empregabilidade dos jovens, né, quer dizer assim, principalmente os jovens sem emprego, educação ou formação. Né? Então, o Brasil colocou uma redução de 3 pontos percentuais até 2020 e 10 pontos até 2030 na proporção de jovens que não estejam ocupados nem estudando ou em formação profissional. Né? O 8.7, né, tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado. Né? Bom, o que o Brasil colocou? Até 2025, erradicar o trabalho em condições análogas às de escravo, o tráfico de pessoas e o trabalho infantil, principalmente nas suas piores formas. Aqui também nós temos alguns retrocessos em andamento, né? Mudanças importantes e redução drástica de orçamento, né, vinculadas principalmente ao Ministério do Trabalho e aos organismos, né, de fiscalização desse tipo de condições ainda existentes. Né. Recentemente, agora, por exemplo, né, foi proibido a utilização por parte do Ministério Público do Trabalho, né, e pelos órgãos de fiscalização, dos recursos provenientes de termos de ajustamento de conduta que são realizados entre o Ministério Público com empresas que respondem processos relacionados a essas dinâmicas, e esses recursos eram utilizados exatamente para viabilizar, né, a cobertura de custos que possibilitavam efetivamente essa possibilidade de fiscalização. Bom, isto fragiliza de novo esse processo de fiscalização. A 8.8, né, reduzir o grau de descumprimento da legislação trabalhista no que diz respeito ao registro, às condições de trabalho, às normas de saúde e segurança do trabalho, com ênfase nos trabalhadores em situações de vulnerabilidade. Também aqui nós sabemos que, né, temos muitas preocupações ainda, né, e muita dificuldade em
tanto por parte dos órgãos fiscalizatórios, né, quanto por parte da efetiva concretização, digamos assim, nesta redução no grau de descumprimento destes aspectos da legislação, especialmente em função da própria flexibilização também da legislação trabalhista nos últimos anos. A 89 já está chegando ao fim essa parte, então até 2030 conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, responsável, acessível a todos e que gere emprego e trabalho digno, melhore a distribuição de renda e promova a cultura e os produtos locais. Então, aqui uma preocupação importantíssima, né, de vincular também a questões, por exemplo, do turismo como um elemento gerador do ponto de vista econômico, né, uma vez que vamos dizer, é um setor da economia que pode gerar empregos de forma significativa, mas ele depende muitas vezes também, né, da existência de apoio e de incentivo também governamental para viabilização, né, destas políticas, destes programas. No caso da 810, expandir de forma sustentável o acesso aos serviços bancários e financeiros a todos, né, para todos. Né. Bom, né, e aí o indicador, né, ele é definido de que o número de agências bancárias por 100 mil adultos e o número de postos de multibanco, né, por 100 mil adultos. Né? Então, são dois indicadores importantes. E a proporção de adultos com uma conta num banco ou em outra instituição financeira. Né? Também, né, essa semana, eu estive lendo, né, uma indicação de que também neste aspecto, ao longo dos últimos anos, houve uma diminuição, portanto, quer dizer assim, houve uma diminuição do número de agências e do número de postos multibanco, né, em relação aos 100 mil adultos, no caso brasileiro. Né. Bom, além destas metas da ONU, né, adequadas ao Brasil, o Brasil incorporou. Não, essa meta 8A, na verdade, também tem nas nações. Aqui, na verdade, o Brasil considerou que ela não é aplicável ao Brasil. Portanto, é uma meta que existe, mas o Brasil entendeu que não se aplica. Né? E a 8B, né, até 2020, desenvolver e operacionalizar um Plano Nacional de Promoção do Trabalho Digno para a Juventude, tendo como marcos referenciais a Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude, então, o Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente e o Pacto Mundial para o Emprego e a Organização Internacional da OIT. Bom, então, essas são, em síntese, digamos assim, as metas, né, e alguns dos indicadores aí, especificamente com vistas a esse objetivo 8, né, pensando em trabalho decente e crescimento econômico. Agora eu vou elencar alguns aspectos que me parecem importantes a gente ter presente em função de um conjunto de dificuldades, até porque, né, como eu já mencionava em alguns casos, né, o número de ocupados cresceu em 2019, por exemplo, 1,7%, mas o salário médio no Brasil caiu 3,5% naquele período. Né? E isso permanece. Né? Se a gente for olhar os dados, por exemplo, mais recentes, agora, né, ou se a gente for olhar o extrato de jovens, por exemplo, aqui, né, essa notícia é bastante recente, né, desemprego atinge 46,3% entre os mais jovens, tá? Grupo de 14 a 17 anos. E se a gente olhar grupo de 18 a 24, chegou a 31%, pelos últimos dados divulgados pelo IBGE. Bom, isso mostra que nós estamos, né, em vez de reduzindo, digamos assim, a taxa de desemprego em algumas faixas etárias
ou outros extratos que se possam fazer, nós estamos, né, em patamares elevadíssimos de desemprego existente no caso brasileiro. Tá? Recentemente também, então, no termos da renda, quer dizer, a renda média cai 4,2% no quarto trimestre, tá? De 2020, no caso. Tá? Bom, então, isto é efetivamente preocupante. Né? Tá? Se a gente for olhar ao longo, né, das últimas décadas, né, esse crescimento tem sido significativo se a gente for olhar, né, para os últimos 10 ou 15 anos. Né, e o PIB, né, que caiu 4,1%, né, em 2020, né, foi a maior diminuição, o maior tombo desde 1996. Né? Então, isso mostra a dificuldade que o Brasil está tendo, e obviamente que não é só o Brasil, porque a partir especialmente de 2020 se junta aí o impacto da pandemia do Covid-19, né? Muitos países têm enfrentado dificuldade, mas certamente os países latino-americanos, os países africanos mais ainda, né? E o Brasil também, por excelência, tem enfrentado, né, uma dificuldade muito grande e que põe, digamos assim, em risco a possibilidade de nós avançarmos no sentido de atingir minimamente as metas estabelecidas, né, até 2030, ou estabelecidas até para períodos anteriores, algumas 2025, 2020. Bom, e aí tem um conjunto de dados, né, que eu não vou entrar em todos eles, mas que retratam estes aspectos. Né? Essas lâminas depois eu vou disponibilizar também para a Natânia, ela pode disponibilizar para quem tiver interesse, né, e quiser entrar mais nos detalhes de alguns aspectos. Né? E aqui alguns gráficos que também mostram isso, exatamente, aqui de novo, né, a taxa de desemprego por faixa etária, né, esses dados, né, que mostram que, bom, de 14 a 17 anos é altíssimo, né, 18 a 24 anos, bom, e depois a média geral, aqui era 14,7, e assim vai. Né? Aqui por gênero, da mesma forma, né? Se a gente olhar, 17,9 mulheres, se 14,7 média geral, 12,2 homens. Então, existe também esta questão, né, das diferenças também de gênero. Né? Se a gente for olhar a taxa de crescimento real do PIB, num horizonte mais longo, desde 2000, também, é claro, aqui termina em 2018, não estão aqui os dados de 19, 20, 21, e a gente sabe que o pequeno avanço que houve em 17 e 18, em 19, 20, 21 foram totalmente comprometidos de novo. Tá? Bom, isso tem a ver, em parte, né, obviamente, né, digamos assim, pela atividade econômica do país, mas tem a ver também com a questão da própria reforma trabalhista que estabelecida, né, a partir dos últimos anos, principalmente a partir de 2016. Né? Então, a reforma trabalhista, como já falamos, reduziu a renda e não gerou os empregos prometidos, digamos assim. Quando se aprovou a reforma trabalhista em 2016, 2017, né, ainda no governo Temer, né, se anunciava, né, a criação, na época, de 2 milhões de vagas, e isto efetivamente não aconteceu. Né? Bom, da mesma forma, né, se a gente for olhar, né, isso tem a ver com a atividade econômica, mas, por outro lado, né, se a gente for verificar o que tem acontecido com alguns setores da nossa economia, nós vamos ver, por exemplo, né, aqui eu trouxe o lucro dos 4 maiores bancos, né, que subiu 90% em um ano, né, e é o terceiro maior lucro da história. Né. Então, vejam, né, o lucro líquido trimestral, né, no caso aqui que traz, né, só somando desses 4 bancos,
foi da ordem de 23,1 bilhões. Né? Bom, né, e se a gente for olhar isso, né, são 7,5 bilhões o Banco Itaú, 6 bilhões o Bradesco, o Banco do Brasil e Santander. Tá? Bom, né, da mesma forma, a gente poderia verificar, né, num somatório mais amplo, né, quer dizer, aqui, por exemplo, né, o lucro anualizado, né, de 79 bilhões, né, e, ao mesmo tempo, uma diminuição de 13 mil empregos e o fechamento de 1.400 agências. Né. Bom, isso significa que nós estamos extremamente, digamos assim, alavancando, né, o setor financeiro, o sistema financeiro. Né, e isto, obviamente, traz consequências. Né. Bom, aqui continua. Por outro lado, se a gente for olhar a evolução da miséria, né, se a gente for olhar os dados relativos, né, ao índice de extrema pobreza, né, a gente vai verificar, ou os índices de pobreza, a gente vai verificar que os avanços que o Brasil conseguiu a partir dos anos 90, principalmente, com uma lenta, mas quase gradual, assim, diminuição, né, da pobreza, né, que chegando aí a um patamar de 8,38% no 2014, logo começou a subir. E se a gente for trabalhar os dados, né, mais recentes, mais ainda. Né? E se a gente for olhar a extrema pobreza, né, da mesma forma, né? Quer dizer, assim, chegou a 2,34% e já em 18 já estava na ordem de 4% de novo. Então, por exemplo, assim, o pequeno avanço que se obteve durante esse longo período aqui, né, dos últimos 15, 20 anos, né, ele foi muito rapidamente revertido e perdido de novo. Quer dizer, o Brasil volta a entrar, né, no mapa da fome, como se diz, né, pelos próprios dados que o PNUD tem colocado ao longo dos últimos anos. Então, nós temos que nunca podemos nos esquecer, nós brasileiros, porque às vezes parece que a gente se esquece disso, né, de que nós somos um país extremamente desigual. E essas desigualdades, elas aparecem e afloram em todos os lugares. Né? Então, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, está entre as últimas posições, né, no ranking de todos os países do mundo, né, em termos de pobreza, de extrema pobreza, e especialmente, né, se a gente vai verificar a diferença existente entre, né, a pirâmide, digamos assim, populacional. Tá? Então, vejam, isso aqui é de final de 2020, né, quando se anunciava esses dados. Né? Então, 52 milhões de brasileiros vivem na pobreza. Tá? Bom, então, o índice né, de higiene, por exemplo, vem de novo aumentando. Né? Então, está aumentando. Né? Então, o ranking internacional de desigualdade, o Brasil ocupa a posição 156, né, abaixo de países como Botsuana, África, etc. Agora, em termos de desigualdade, ele é um dos mais desiguais do mundo, está entre os 8, 9 países mais desiguais. Né? Bom, isso tem a ver muito com um modelo que foi adotado especialmente após a crise estabelecida aí a partir de 2013, mas especialmente em 2015, né, que redundou também no golpe, na derrubada do governo Dilma, e logo na sequência, né, na definição e na proposição, né, do chamado teto de gastos, né, e nós estamos agora, né, vivenciando aí um debate no âmbito do Congresso, né, criando alternativos
a esse teto de gastos, né, e aí tem toda a discussão da PEC 32, aí com a discussão em torno dos precatórios, né, que é um recurso, inclusive, que, digamos assim, a rigor é um recurso definido do ponto de vista da justiça e que caberia ao executivo simplesmente cumprir, né? Então, estão tentando viabilizar uma alternativa, né, para minimamente, né, resolver e implementar o chamado, né, Auxílio Brasil, né, em substituição ao Bolsa Família, né, que é um programa estruturado de mais de 18 anos, 20 anos, né, e que tem toda uma trajetória, né, e que se corre um risco muito grande do Auxílio Brasil não ser um novo programa, né, mas sim, né, uma gambiarra, como se diz, para tentar resolver temporariamente, tanto que, por exemplo, a PEC 32, ou o Auxílio Brasil, né, com os recursos da PEC 32, ele teria vigência apenas no ano de 2022 até o final de 2022. Portanto, né, isto não resolve a necessidade de um programa que tenha uma continuidade como vinha sendo o Bolsa Família. Tá? Então, a questão da discussão do teto de gastos, ela tem que ser mais incorporada na própria sociedade e por parte do Congresso e por parte dos governos, porque é insustentável. Quer dizer, o Brasil é o único país do mundo que incorporou um limite de gastos, ou o chamado teto de gastos, na sua Constituição. Né? Quer dizer, definir determinado teto de gastos por uma legislação infraconstitucional em determinado período, conjunturalmente, até pode ser eventualmente discutido e considerado. Agora, incorporar na Constituição, né, num horizonte de 20 anos à frente, né, impedindo qualquer crescimento das políticas sociais de base, para além, digamos assim, da taxa de inflação, num país que tem um crescimento populacional ainda significativo, especialmente em diversas regiões do país, né, é algo simplesmente, digamos assim, que vai gerar mais desigualdade e que vai gerar mais fragilização de todos, da população, das camadas pobres especialmente, e que não vai resolver o problema do crescimento econômico. Tá? Bom, a outra discussão é a reforma tributária. E na reforma tributária está presente a discussão, por exemplo, em torno do imposto de renda da pessoa física, né, que aí também, né, isso está meio trancado agora no Congresso, não se sabe se avança, mas, de qualquer forma, também aí, né, os estudos têm indicado que, na verdade, essa proposta acaba aumentando especialmente a tributação da chamada classe média, e aqui não se trata da classe média alta ou da classe média alta, é efetivamente a classe média que também vem sofrendo significativamente ao longo dos últimos anos. Né? Aí tem uma outra questão que tem relação com isso, a gente pode eventualmente imaginar que não tivesse relação com isso, que é o debate em torno da democracia. Né? E aí eu estou trazendo apenas dois dados, né, de uma organização que é essa VDEM, né, que é Varieties of Democracy. Isso é uma organização vinculada à Universidade de Gotemburgo, tá? E é uma equipe de pesquisa, né, que possui um grupo significativo de pesquisadores, em torno são mais de 3.000 pesquisadores de diferentes países do mundo, né, que
anualmente elaboram um relatório, né, e que fazem uma espécie de um ranqueamento, né, de um indicador de democracia. Eles vão mensurar os sistemas de organização dos diferentes países, os governos, né, em 4 categorias. Então, eles chamam de democracia liberal, democracia eleitoral, autocracia eleitoral e autocracia fechada, né? Então, né, se há um movimento no sentido, né, de uma democracia liberal para uma autocracia, nós estamos num processo de autocratização. E se há um movimento contrário, nós estamos num processo de democratização, tá? Então, o que tem acontecido, né, no último relatório, por exemplo, né, que é o relatório de 21, né, e que fez esse estudo até 2020, né, alguns dados são, digamos assim, preocupantes, né? Primeiro, o Brasil é o 4º país que mais se afastou da democracia em 2020, segundo este relatório, tá? E o resultado, ele também diz, né, que há um número significativo de países, né, que estão caminhando nesse processo de autocratização, a ponto de que, né, em 2010, por exemplo, 48% da população mundial vivia sob regimes considerados não democráticos, tá? E em 2020, esse percentual subiu para 68%. Portanto, mais de 2/3 da população mundial vive hoje em países considerados não democráticos, né? E mesmo dentro do grupo do chamado G20, né, tem países que hoje são considerados, como, por exemplo, Brasília, a Turquia e a Índia, né, como países, né, num processo de autocratização, portanto, com regressão do ponto de vista democrático. Isto, obviamente, tem reflexos na forma como a sociedade vive e se organiza. E isso tem muito a ver, né, com a discussão que é muito forte hoje, tanto no âmbito local quanto no âmbito estadual e federal, né, em torno da questão da participação da sociedade, né? Então, por exemplo, só para lembrar, quer dizer, quando foi comemorado 100 dias do atual governo federal, né, a comemoração foi feita com a assinatura de um decreto, né, que eliminava mais de 2.500 conselhos e colegiados e comitês, né, que, vamos dizer assim, eram colegiados onde havia algum tipo de participação da sociedade, né, ou de diferentes instâncias no âmbito do próprio governo, né, importantes, digamos assim, no debate, na discussão, na promoção e na definição das políticas públicas. Bom, por outro lado, né, se a gente for olhar o que vem acontecendo no mundo, em termos geopolíticos, né, há digamos assim, aquilo que está sendo chamado de nova Guerra Fria, né? Bom, então, principalmente, né, o enfrentamento entre Estados Unidos e China, principalmente, mas não só China, quer dizer, aí olhando também Rússia, China, e também Irã, principalmente, né? Então, há um debate em torno disso e há um enfrentamento disso, né? E a gente sabe que um dos elementos que move, digamos assim, esta questão é o fato de que, digamos assim, a China, de acordo com o chamado Produto Interno Bruto, PPC, que é o PIB, a paridade de poder de compra, né,
o PIB chinês já é maior que o PIB americano, né? Quando utilizado esse conceito de PIB paridade poder de compra. Né? Então, obviamente que aí se estabelece toda, né, um conflito entre os Estados Unidos e a China no sentido, né, de que se traduz, né, nesta tentativa de evitar, por exemplo, que os países ocidentais utilizem a tecnologia 5G chinesa, né, e apenas como um exemplo. Né, portanto, é uma briga estabelecida, é um conflito, essencialmente, né, em função, né, da luta tecnológica e de inovação que se estabelece. Né? Bom, e a própria discussão em torno do vírus, que vira e mexe, retorna e volta, né? Que, assim, o próprio governo Biden estabeleceu, né, solicitou um estudo que fosse feito pela CIA, né, para provar que o vírus tivesse sido, digamos assim, criado em laboratório, né, na China, né, e a China daí contra-ataca, né, dizendo que os Estados Unidos deveriam dar uma resposta efetiva à sociedade pelo fechamento do laboratório de Fort Detrick, né, que foi fechado ali no final de 2019, por fuga de patógenos desse laboratório, que é um laboratório militar dos Estados Unidos. Né. Bom, então, existe esse ataque e contra-ataque, né? E, por exemplo, o próprio governo Biden, né, acusou formalmente a China de ataque cibernético contra a Microsoft. Bom, e nesse sentido tem uma série de ações acontecendo. Né? Bom, mais recentemente, né, houve, né, a saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Bom, e o que aconteceu no Afeganistão, e ali tem um outro elemento que, de novo, se liga com a própria China, até certo ponto, mas com o Irã, né, com o Paquistão também, né, que tem a ver também com a chamada nova Rota da Seda, né, que ali tem um confronto que se estabelece. Bom, se a gente for olhar, por exemplo, o que tem acontecido com a falta de semicondutores, né, tanto que boa parte da indústria automobilística, em algum momento, né, nos últimos meses, tem, digamos assim, interrompido a sua produção por falta de semicondutores. Bom, existe toda uma discussão, né, da necessidade de avanços nesses semicondutores. Né. A própria China, Taiwan, a Coreia do Sul, né, a própria Europa, né, a Europa está fazendo investimentos da ordem de 130 ou 140 bilhões de euros, né, na indústria de semicondutores. Né. Aqui, por exemplo, assim, a China, né, anunciou um plano de 1,4 trilhões de dólares, né, tendo como objetivo dominar a indústria mundial de semicondutores até 2025. Né. E o Brasil, o que vem discutindo? Né? O Brasil, né, poderia, né, avançar na questão dos semicondutores, até em função do 5G e de todos os avanços que vêm com o 5G, né, os semicondutores vão ser cada vez mais necessários. Né? O Brasil tem a única indústria de semicondutores da América Latina, que era a CEITEC, né? E a CEITEC foi desativada pelo governo federal, né, em função da justificativa de que ela estaria, digamos, gastando
tendo déficits anuais aí da ordem de alguns milhões de reais, né? No entanto, né, quer dizer assim, essa área de alta tecnologia, ela necessita, né, de investimentos públicos, ela necessita de políticas públicas, de investimentos públicos para ser viabilizada, né? E as indústrias de semicondutores, tanto da Coreia quanto de Taiwan, que tem a maior destas indústrias, né, quanto as mesmo da China, né, elas só foram viáveis e só tiveram o sucesso que tiveram em função de volumes significativos de investimentos públicos, né? Não foram investimentos privados que viabilizaram esse tipo de avanço e de crescimento dessas empresas, né? Essas empresas foram efetivamente alavancadas com recursos públicos. Bom, e aí vem outro tipo que está dentro desse conflito da Guerra Fria, a própria questão aí dos protestos em Cuba. Então, né, um acusa de uma forma, outro acusa de outra forma, tá? Bom, aí eu queria trazer o último relatório, né, de desenvolvimento humano, que traz dois dados assim que me parecem bastante interessantes que a gente leve em conta, tá? Bom, isso aqui representa o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, dos países, tá? O IDH, né, que vem sendo calculado e publicado pelo PNUD da ONU desde 1991. Então, vejam que o IDH ele tem variações anuais, ele tem quedas, e isso aqui é o IDH médio, digamos, né? Bom, ele tem pequenas variações para menos ou para mais, né? Mas ele se mantém, né, com essas pequenas variações positivas, eventualmente negativas, por exemplo, 2008, 2009, com a bolha imobiliária americana, a crise financeira que se estabeleceu aí, né, houve uma queda pouco mais significativa, mas depois já houve uma pequena variação positiva, enfim, ele vem se mantendo. E 2020 aqui é uma estimativa ainda aqui, né, que seria o IDH, né, com o impacto da pandemia, ou seja, uma queda muito grande do índice de desenvolvimento humano, né, e em termos médios, mas a gente sabe que o impacto vai ser muito mais significativo nos países, né, de índices de desenvolvimento humano baixo ou médio, né? Vamos dizer, o impacto vai ser maior nesses países do que nos países de índice de desenvolvimento alto, né? E aí um dado, né, que eu considero assim que ilustra bem essa questão, né, e que tem a ver com o que a gente, quando a gente discute, né, a questão do crescimento econômico e a questão do trabalho decente, é esse aqui. Uma pesquisa, né, que acompanhou as crianças nascidas no ano de 2000 em países de alto desenvolvimento humano e em países de baixo desenvolvimento humano. O que dizem esses dados? Das crianças nascidas em 2000, em 2020, nos países com alto desenvolvimento humano, 1% destas crianças tinha falecido. Nos países de baixo desenvolvimento humano, 17% não tinham atingido os 20 anos, tinham falecido. Então, 17% para 1%. 55% das crianças que nasceram em 2000, em 2020, estavam matriculadas no ensino superior, nos países de alto desenvolvimento humano. Nos países de baixo desenvolvimento humano, 3%. Tá? Então, esse dado me parece, assim, que mostra um pouco
né, o tanto que nós temos pela frente para caminhar no sentido de avançarmos e de efetivamente caminharmos no sentido no sentido de possibilitarmos, digamos assim, que as metas dos ODS sejam atingidos até 2030. Né? Então, nós temos uma caminhada enorme pela frente, né, em função desses aspectos que eu colocava, onde principalmente é importante a questão da desigualdade existente no Brasil, né, a questão da democracia, que eu pontuei, né, a falta ou a ausência, no caso brasileiro, de um projeto de nação, né, é só comparar, digamos assim, os avanços que tiveram os países como Coreia do Sul, mesmo como Taiwan e como a China, né, que na década de 70, por exemplo, comparativamente ao Brasil, né, estava numa situação igual ou pior que o Brasil em termos de industrialização, de avanços até tecnológicos, né, e, bom, se nós compararmos hoje, quer dizer, o Brasil está a distâncias quilométricas dos avanços que esses países tiveram, ainda que esses países também tenham, obviamente, problemas a serem resolvidos e enfrentados. Né? Então, essa é uma questão que é importantíssima. A outra questão, né, que tem a ver em parte, né, com o gasto de tetos também, com o gasto de gastos de o teto de gastos, desculpe, né, é exatamente, né, a questão, né, da forma como o Brasil tem enfrentado ultimamente a própria crise econômica, né. Então, de novo, né, quer dizer assim, nós chegamos em um determinado momento a ter uma taxa Selic, digamos assim, num patamar, digamos, decente, né, e estamos agora num processo de crescimento muito rápido de novo. Né? Então, nós agora passamos, né, para 7,75, eu acho que ficou a última taxa Selic, né, com um aumento abrupto de 1,5%, né, ainda que os analistas econômicos do sistema financeiro estivessem pedindo que deveria ter sido de 3%, né, no entendimento desses analistas, seria a única maneira de controlar a inflação em ascendência, né? No entanto, né, essa também é a justificativa para você fazer ajustes, né, uma vez que quando você, vamos dizer assim, pensa em estabelecer um programa de apoio, né, para mitigar e minorar, digamos assim, esse aumento da pobreza existente, logo, né, a mídia corporativa, especialmente, e os analistas do sistema financeiro, né, logo contra-atacam com a necessidade de garantir o teto de gastos. Né. No entanto, né, não se dão conta, ou, quer dizer, não se publiciza, pelo menos, o outro lado. Quer dizer, o que significa aumentar a taxa Selic em 1 ponto percentual? Né? Cada ponto percentual de aumento da taxa Selic significa um aumento da ordem de 50 bilhões nos juros da dívida pública. Portanto, se nós aumentamos num curto espaço de tempo, né, uma vez que se prevê que até o final do ano nós estaremos aí com uma taxa Selic da ordem de 9,5 e que certamente passaremos a 10, 10,25, 10,5 até o início do ano que vem, né, nós estamos falando num aumento, né, do orçamento, da ordem aí, só nesse curto período de tempo de 1 ano,
né, de um aumento da ordem de 400 bilhões de reais, né, nos juros da dívida pública, né? Então, esses recursos poderiam ser efetivamente utilizados com outras finalidades, né? Com finalidades de resolver problemas necessários de investimento, né? Seja em logística, seja na inovação e na tecnologia, com vistas a avançarmos em termos, principalmente em algumas janelas de oportunidade que o Brasil está perdendo, né, em função de não avançar tecnologicamente. Como poderia se houvesse mais incentivo em ciência e tecnologia, que, ao contrário, está tendo os recursos cortados significativamente, né, no caso brasileiro, né, e no próprio, de certa forma, numa mudança, né, que é louvada, né, pelo sistema financeiro, né, que é o caso, por exemplo, da Petrobras, né, quer dizer, a Petrobras, né, ao contrário de todas as outras grandes companhias petrolíferas do mundo que estão num processo de integração, a Petrobras está num processo de desintegração vertical e, de certa forma, né, buscando ficar apenas com a extração do petróleo bruto, né, da camada pré-sal, né. E essa, né, decisão de precificar, né, o barril do petróleo, né, pelos custos internacionais e não pelo efetivo custo de produção brasileiro, o que está possibilitando que a Petrobras venha gerando lucros astronômicos, né, e distribuindo lucros, como ela fez agora neste mês, né, uma distribuição de mais de 30 bilhões para os acionistas, e a gente sabe, né, que desse total, desculpe, nesse total de dividendos que será distribuído, a parte principal, né, é distribuída para os chamados acionistas minoritários estrangeiros, né, da ordem de 26 bilhões, né, e, no entanto, né, nós estamos aí com a gasolina a R$ 8,00 e com o gás de cozinha a 120, 130, 140 reais em algumas regiões já, né, e poderia muito bem, digamos assim, né, a Petrobras, né, ter feito uma distribuição menor e ter utilizado uma parte desses recursos para os investimentos ou reinvestimentos, ou, inclusive, para viabilizar um custo mais razoável, né? E aí é uma questão de opção, né, porque a Petrobras, né, gerou só em caixa da ordem de 180 bilhões este ano, e ela vem, digamos assim, num processo de desalavancagem, né, pagando as suas dívidas que venceriam daqui a 10 anos. Né? Ela está adiantando o pagamento dessas dívidas exatamente, né, por ter fluxo de caixa gerado para isso, decorrente, né, desta opção, né, de trabalhar com o preço. E esse preço a gente sabe que é o que mais tem impactado a inflação, né? Então, o aumento da taxa Selic não necessariamente é suficiente para viabilizar o controle deste aumento inflacionário, né? Em função de que boa parte deste aumento é decorrente justamente destes preços administrados de caráter mais monopolista. Muito bem, eu acho que eu até falei demais e passei do horário, mas eu encerraria por aí a minha exposição e eu vou verificar agora, né, algumas perguntas. Aqui tem uma pergunta que é a do Vinícius,
que é um aluno do direito, e que pergunta se é possível aferir quanto o salário mínimo impacta no PIB do país. Bom, isso tem a ver, obviamente, também com uma política de atualmente, quer dizer, nós estamos com uma política de não crescimento real do salário mínimo. E a gente sabe que o salário mínimo, obviamente, né, impacta do ponto de vista da qualidade de vida e de trabalho decentes, né, é exatamente aqueles, a camada mais pobre da população, né, os mais jovens, ao mesmo tempo também, né, uma vez que digamos assim, acabam tendo um salário mínimo, né, que não dá conta, digamos assim, de ter uma vida decente, de ter uma vida digna, né? A gente tem que ter claro, né, de que quem ganha salário mínimo no país, né, isso nós não estamos nem entrando naqueles que sequer ganham salário mínimo, pelo próprio processo de uberização e de pejotização, que tem dificultado em muitos setores, em muitas áreas, né, essa remuneração, mas vamos dizer assim, quem vive com salário mínimo, ele mal e mal consegue dar conta de pagar a luz e ter a cesta básica, né? Bom, isto é por consequência, o que acontece? Um aumento significativo de habitações irregulares, subhabitações, favelas, né? Uma insegurança alimentar, que os estudos já vêm mostrando isso, né? Bom, e a própria economia, né, acaba sofrendo com isso, porque se você tem um salário mínimo com crescimento real, um salário mínimo mais decente, né, os estudos mostram que durante o período aí em torno de pelo menos uns 8, 10 anos em que houve aumento real do salário mínimo, né, isso refletiu positivamente na produção das empresas, isso refletiu positivamente na própria arrecadação de tributos por parte, né, da União, dos estados, dos municípios, portanto, né, isso impactou positivamente a economia, né? Da mesma forma, como programas como Bolsa Família, né, tem vários estudos, tanto econométricos como outros tipos de estudos, com outras metodologias, mostrando a importância que tem esses programas no funcionamento da economia. Porque o auxílio, por exemplo, do Bolsa Família, ele gira, né, diretamente, né, no consumo das famílias, né? E ele atua especialmente nas pequenas empresas, nos pequenos mercados dos bairros, né? Isto é comprovado por muitas pesquisas de dissertações de mestrado, de teses de doutorado, ou mesmo pesquisas de órgãos de pesquisa, como o IPEA e outros organismos de pesquisa no país, né? Então, essa é uma questão que sem dúvida, né, ela é fundamental, né? Assim, o problema é que o Brasil acabou, né, adotando, né, de forma, assim, digamos assim, passando a adotar a receita do modelo neoliberal de uma forma assim tal que nenhum país do mundo está fazendo igual ao Brasil, tá?
O Brasil está, digamos assim, aplicando esse receituário neoliberal de uma forma que isto acaba sendo positivo apenas, né, para o grupo pequeno, né, tanto de empresas ou de organizações ou de pessoas, né, que basicamente atua no rentismo, né, que atua no sistema financeiro. Do ponto de vista, digamos assim, da economia real, da economia produtiva, né, estas decisões de caráter neoliberal não conseguem dar solução. Nós já estamos, desde 2014, 15, praticamente, né, com estas políticas. Nós passamos, portanto, já de 7 a 8 anos, né, e, bom, os resultados estão mostrando que nenhuma destas medidas efetivamente conseguiu, né, de uma forma geral, solucionar os problemas decorrentes desta crise econômica, né, que não é brasileira unicamente, né, mas que é extremamente, né, importante, impactante no caso brasileiro. E isso, infelizmente, está trazendo consequências, né, arrasadoras em termos, né, da pobreza, da extrema pobreza, e, portanto, nós estamos muito longe daquilo que poderia se aceitar como trabalho decente, né, com crescimento econômico. Então, obviamente que o impacto da pandemia agravou isso significativamente, e nós vamos levar um tempo muito grande para conseguirmos nos recuperar, né? E, bom, né, eu acho que é fundamental e importantíssimo que a sociedade brasileira, né, tome, de certa forma, as rédeas desse processo, né, porque, né, os governos não estão conseguindo dar uma solução, né? Mas essa solução também não consegue ser viabilizada sem a existência de governo, né? Portanto, nós precisamos encontrar alternativas, né, para que a gente consiga, né, ter um governo que efetivamente, digamos assim, se comprometa com a sociedade no sentido de efetivamente discutir com a sociedade um plano de nação, né, um projeto de nação, e que se implemente um processo de planejamento efetivo que é fundamental para a viabilização de uma sociedade com menos problemas, porque se nós continuarmos nessa trajetória em que nós estamos, né, certamente nós vamos ter sérios problemas do ponto de vista social à frente aí, né, e certamente em poucos anos nós estaremos enfrentando situações que a sociedade não deseja enfrentar, né, mas que se nós não encontrarmos saídas para isso, né, eu tenho uma preocupação muito grande, né, com o funcionamento normal, né, com todos os seus problemas, da nossa sociedade. Bom, me parece aqui que a questão que foi formulada é esta, não tem nenhuma outra questão por hora aqui, né? Então, eu gostaria, então, de encaminhar as conclusões aí, né? Queria agradecer mais uma vez aí a professora Natane e a toda a equipe aí da Única, né, pelo convite, né, e concluir dizendo que aos alunos, né, que estão assistindo estas palestras aí neste evento aí importante aí da Única, né, que
tanto nessa questão do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8, quanto de todos os objetivos sustentáveis, né, a importância de que, né, aqueles que têm condições de estarem numa universidade, numa faculdade, numa instituição de ensino superior, né, tem, de certa forma, uma responsabilidade social com a sociedade brasileira para se integrar, né, no debate, na discussão em torno dos objetivos de desenvolvimento sustentável e de ajudar, digamos assim, a garantir com que estes objetivos, com as suas metas, com seus indicadores, né, sejam efetivamente incorporados, seja pelas administrações públicas, de caráter local, estadual, federal, mas também por parte das organizações da sociedade civil, por parte dos próprios movimentos sociais e por parte das empresas, das organizações vinculadas ao setor produtivo, né, porque só com uma integração efetiva, né, desses diferentes segmentos que compõem a sociedade, é que nós poderemos avançar, mesmo sabendo que dificilmente nós vamos chegar a atingir boa parte destas metas. Mas os avanços são necessários, se nós não conseguirmos atingi-los até 2030, que a gente consiga persistir e resistir no sentido de nos incorporarmos e integrarmos nessas dinâmicas, para que a gente consiga, no horizonte mais próximo possível, né, ter luzes no fim do túnel, como se diz, para viabilizar uma sociedade, né, mais inclusiva, né, menos desigual, né, onde, em que as pessoas, né, os jovens, né, as minorias, né, os idosos tenham efetivamente condições, né, de vida digna, né, nas diferentes regiões desse nosso imenso país. Então, mais uma vez, quero agradecer, boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Agradecemos a presença de todos, em especial ao do Sérgio Luiz Alembran, que trouxe a discussão de um tema tão relevante e, sem dúvida, trouxe reflexões importantes sobre o assunto. Gostaria de lembrar a todos os inscritos na modalidade remota que amanhã será a apresentação dos trabalhos. Portanto, se você ainda não enviou o seu vídeo de apresentação, entre em contato com os organizadores do evento pelo e-mail que encontra-se disponível no site do Congresso, ciunica.faculdadeunica.com.br. Encerramos assim o terceiro dia de palestras do 4º Congresso de Iniciação Científica e primeira Conferência de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade Única. Amanhã retornaremos às 7 da noite nesse mesmo canal. Tenham uma ótima noite.